Eu vou cair na mesma coisa que eu. Coisa. Tá. Olá, tudo bom? Nós estamos começando mais um Conversa Historiada. É o nosso programa que tem como objetivo, né, discutir a história, os diversos temas da historiografia de forma leve, né, para todo o público. Né? Então, hoje nós recebemos o professor Kleber Clementino. Né? O professor Kleber, ele é mestre em educação e doutor em história pela Universidade Federal de Pernambuco, é um pesquisador de história moderna e é o professor, né, da disciplina de História Medieval da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Kleber, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco aqui em nosso programa. Olá a todos, é uma satisfação imensa. Fiquei muito contente com o convite do Henrique Nelson para poder tratar dessas questões ligadas à história medieval. Vários colegas e alunos me disseram que iam acompanhar, então é uma oportunidade muito boa, sobretudo no momento em que eu acredito que a voz dos historiadores mereceria ser um pouco mais ouvida em tempo de epidemia. Muito bem. Kleber, eu essa semana, né, acho que até acabou vindo a calhar bem, né? Eu encontrei pelas minhas, né, passeando pelas redes sociais, eu encontrei um meme, né, que eu vou até mostrar aqui pro pessoal, que era um meme bem interessante, que falava justamente o seguinte, né? Você tem uma imagem que mostrava pestes, terra plana, governo autoritário, Estado aliado à igreja, crença acima da ciência, jejum para resolver problemas. A Idade Média era muito louca, né? E a imagem acabava fazendo uma referência, né, a essa relação entre a Idade Média e a contemporaneidade. Inclusive, muitos falam sobre um processo, né, que nós estamos envolvidos num certo obscurantismo de alguns anos, né, de realmente descrença da ciência, de retomada de debates como, por exemplo, antivacina, terra plana, né, essas questões. Então, alegam um certo obscurantismo. E aí surge a expressão, tipo, voltamos à Idade Média. Como é que você enxerga, pensa essa expressão, como pensa a Idade Média hoje, né? É uma forma de revisitar a Idade Média. Sempre que eu ministro os meus cursos sobre história medieval, eu trato inicialmente dessa questão com os meus alunos, porque quando eu estudei Idade Média, inicialmente na escola, o próprio livro didático dizia a Idade Média é a noite dos 1000 anos, a Idade Média é a Idade das Trevas. E essa forma de representar a Idade Média como um período, um repositório de tudo que a humanidade já teve de atrasado, de obscurantista, de irracional, vigora há muito tempo. Né? Quando o próprio conceito de Idade Média foi desenvolvido, na época do Renascimento, os homens daquela época se voltaram para a Idade Média como se fosse um período que, graças a Deus, superamos, porque era uma época em que o barbarismo teria predominado, a irracionalidade. De lá para cá, nesses últimos 500 anos, sempre que se achou conveniente fazer alguma crítica a algum processo político, algum processo cultural, algum movimento religioso, um lugar comum era você dizer, isso aí corresponde ao que se fazia na Idade Média, isso aí é o que era a Idade Média. A Idade Média se tornou essa espécie de contra-exemplo universal para tudo aquilo que você quer caracterizar como ruim. O que é bastante complicado, porque, por exemplo, o próprio nome de Idade Média é um nome que os homens daquele período iriam achar bastante estranho se você os chamasse dessa forma. Para eles próprios, na documentação da época, eles se mencionam como os modernos, né? Nós somos os modernos, nós somos os contemporâneos. É quem veio depois dele que disse, não, vocês são esse período aí do meio entre a antiguidade clássica, entre a época greco-romana e essa época nossa agora que retoma aqueles ideais do mundo antigo. Hoje em dia, esse recurso retórico de dizer isso é medieval continua sendo utilizado, mas muitas vezes se referindo a coisas que não são próprias da Idade Média. Por exemplo, se fala muito que a Idade Média é a época do domínio pleno da Inquisição e da caça às bruxas. De fato, a Inquisição é uma instituição que foi desenvolvida na Idade Média, foi formulada, elaborada na Idade Média, mas que agiu de maneira muito mais violenta na Idade Moderna, sobretudo a partir dos séculos XVI e XVII, período em que, por exemplo, uma quantidade muito maior de pessoas foi queimada na fogueira do que na própria Idade Média. Então, é uma associação um tanto quanto
injusta ou precipitada, sempre usar a Idade Média como esse repositório de tudo, que não é muito bacana. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vê, né, em outros períodos também, porque quando você, a forma como você denomina um determinado período é uma forma de repente, você se fortalecer, se diferenciar. Eu acho que um exemplo interessante é a gente ir para o Brasil, né? No Brasil, por exemplo, o Estado Novo era uma forma de se diferenciar, né, ou seja, a partir da Revolução de 1930, né? Então, a partir dali. Aliás, do golpe, né, da ditadura varguista de 37, então vai se falar, aqui é o Estado Novo em oposição à República Velha, né? Então a gente tem recorrentemente essa forma de se diferenciar, de nós somos melhores, e me parece ser um movimento bem interessante, né? Olha, São os usos do passado, né? O passado está sempre servindo para a gente, para lançar discursos novos, para colocar posições novas, e ele é esse contraponto. Como ele é o passado, ele não tem condições de se defender, e a gente pode sempre estar, como dizia o Voltaire, pregando essas peças nos mortos, porque ele não tem mais como se defender. Ótimo. Kleber, uma outra questão que eu acho que é pertinente, inclusive um ponto que nós anunciamos bastante, né, para debater aqui, é justamente o seguinte: nesse período de pandemia, né, por conta do Covid-19, nós estamos. Eu vejo frequentemente as pessoas afirmando o seguinte, né, que nós nunca vivemos um período como esse. Eu até coloco, olha, esse é talvez um dos maiores desafios da nossa geração, né? Mas as pessoas vão para além, né? Nunca vivemos isso, assim, nunca frequentemente está ligado a uma relação um pouco identificada com a história, né? Mas nós nunca vivemos uma coisa como essa, né? E aí, por exemplo, desconhece o fato de que nós já tivemos pandemias, até num período relativamente recente, como a gripe espanhola, não é? E aí, no caso da nossa discussão, hoje a grande peste, né, ou que popularmente chamada da peste negra, né? Então, o que foi a peste negra, né? Vamos conversar um pouco sobre a peste negra, né? O que foi a peste negra? Quando você me fez esse convite, eu fiquei particularmente contente pela oportunidade de poder tratar disso, porque me incomodou bastante ouvir esse tipo de pronunciamento de que a humanidade está se deparando com o maior desafio, ou nunca houve uma epidemia tão preocupante ou tão assoladora como essa que a gente está vivendo. E nesse momento é que me fez falta, no debate público, a fala dos historiadores, porque, de certo modo, essa fala nega todo o sofrimento pelo qual a humanidade passou ao longo desses vários séculos e milênios em que a história da humanidade se desenvolve. E, de certa maneira, é um pouco, do meu ponto de vista, faltar com o devido respeito ao passado do ser humano em função desse sofrimento todo, né? Essa epidemia atual, a epidemia do Covid-19, é uma epidemia imensamente preocupante, bastante perigosa, e, como a gente sabe, o mundo inteiro se encontra atento, alerta, em quarentena para tentar superar esse desafio. Mas isso não significa que, em outros momentos do passado, o sofrimento humano em função da doença não foi tão grande quanto, ou até mesmo maior. O caso da peste negra eu acho que é bastante ilustrativo disso, e vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar o que foi ela e, sobretudo, que impactos ela trouxe para a sociedade medieval. Então, vamos lá. Quando a gente fala de... Pode falar, pode falar. Só para a gente contextualizar aqui, né, o pessoal, porque assim, já tem muita gente comentando aí no chat, né, quem quiser pode fazer pergunta, na medida do possível a gente vai atendendo, um monte de aluno seu, inclusive, reclamando, não está sendo notado, né, mas aí a gente, acho que, Cleber, não sei nem se está vendo o chat daí, mas é o seguinte, só para contextualizar o período em que a peste negra ocorreu, não é? Então, ali no século XIV, né, tem essa crise que nós chamamos genericamente de crise do século XIV, né, então nós temos ali de 1457 a 1447 até 1450, né, 51, né, é o período que assolou pelo menos grande parte da Europa Ocidental, né, então é sobre esse período e o território que a gente está falando, né, França, Inglaterra, parte do que hoje é a Alemanha, né, claro que não com essas configurações, mas são esses territórios.
A peste negra não foi a primeira peste de que se tem registro que tenha assolado grandes proporções, grandes populações. Existem pestes, por exemplo, na época da Grécia Antiga, na época do mundo romano, existe uma peste que assolou a bacia do Mar Mediterrâneo, na época do Justiniano do século VI, mas a peste negra, indiscutivelmente, é aquela com o maior impacto no mundo inteiro, porque não é uma peste só europeia. Antes, deixa eu só fazer um parêntese, que esse nome de peste negra, hoje em dia, é um tanto quanto contestado em função da associação entre o adjetivo negro e a questão do racismo. Vários historiadores, por exemplo, preferem falar de peste bubônica ou de grande mortandade, mas, apesar disso, o nome peste negra ainda é um nome bastante popular, talvez seja aquele pelo qual esse evento histórico é o mais conhecido, inclusive foi por isso que a gente acabou concordando em deixar essa nomenclatura. Mas a peste negra é uma peste originária do Oriente, assim como o Covid-19, ela surgiu ali na região da Ásia Central ou da China, os historiadores identificam como ela provindo dali, mais ou menos por volta da década de 1330, comecinho da década de 1340, e ela vem em camadas, primeiro atingindo ali a região do Oriente Médio, em torno da Crimeia, depois chegando em Constantinopla, e finalmente, no finalzinho de 1347, comecinho de 1348, ela chega pela Itália e começa a invadir todo o território da Europa. Quando a gente fala também de peste negra, é importante dizer outra coisa. Ela atinge a Europa nesse ano, 1347, 1348, tem um primeiro grande surto que dura cerca de 3, 4 anos, mas ela não acaba. Você sabe que na época não só não existia cura, mas o saber médico da época não tinha a menor ideia da incidência de uma bactéria, de um germe ou de um vírus. No caso da peste negra, era uma bactéria que provocava a doença, mas a medicina não tinha essa compreensão do micro-organismo, da incidência do germe, e não tinha nenhuma forma de se defender. O que significa dizer que essa peste continuou voltando, mais ou menos a cada 10, 12 ou 15 anos, e ao longo de 400 anos ela afligiu a Europa, provocando uma mortandade imensa. Talvez você possa mostrar aquela tabela com o impacto demográfico da peste negra, sobretudo no século XIV, mas eu acho que um exemplo ajuda para a gente para pensar isso de maneira mais concreta. Nos últimos 1000 anos da história da humanidade, a quantidade de seres humanos, a população mundial só fez crescer, exceto no período da peste negra. É o único momento nos últimos 1000 anos em que a população da humanidade diminuiu. Estima-se que, na época, na Europa existiam mais ou menos 50 milhões de habitantes, na época em que a peste negra atingiu, e no final do século XIV, essa população tinha diminuído aproximadamente 30% para 15 milhões de habitantes. E no mundo todo, estima-se que a população mundial na época era um pouco menos de 500 milhões de pessoas, e desses 500 milhões teriam morrido entre 75 milhões e 200 milhões. Significa que é uma queda aí entre talvez 15, 20, imagino que foi um impacto que não tem nada comparável, pelo menos nos últimos 1000 anos de história. Deixa eu só fazer uma correção aqui, né? Eu falei 1347 atrás de 1350 é o pico, né, da doença. Então, uma coisa que eu fico pensando bastante sobre é justamente o seguinte: hoje nós lidamos com a informação, não é? E mesmo assim há uma resistência a essa informação, mas a gente está falando de um período em que grande parte enfim, na verdade não se conhecia, né? Não se tem informações técnicas sobre qual a origem da doença, né? O porquê que as pessoas estavam morrendo em grande número, e não se tinha nenhuma fórmula, não tinha enfim, era tudo no sentido de tentar testar, né, de acreditar, né, e assim atuava, né, a própria medicina, ou como as pessoas agiam naquele período em relação à doença, né. Você sabe que o saber médico da época, sobretudo no Ocidente cristão, mas também no mundo árabe, é um saber que estava muito entrelaçado com a religião, né? Como, aliás, vários ou todos os aspectos da vida nesse período. Para os médicos dessa época,
a doença era resultado, no caso da peste negra, seria o resultado de uma mudança na atmosfera, era uma coisa que vinha do ar, né? Eles entendiam que por algum motivo, que a maioria dos médicos não chegava nem a formular se é alguma razão misteriosa, talvez seja a vontade divina, talvez seja uma conjunção dos astros, porque a astrologia tinha um papel de ciência muito forte nessa época, mas o que eles diziam era que o ar tinha sido envenenado e as pessoas se contaminavam ao respirar esse ar, ou o contato desse ar com o corpo do ser humano. A medicina da época não trabalhava, inclusive, com a ideia de contágio. Isso é um negócio bem curioso, porque foram as próprias pessoas, à medida que foram vivenciando os horrores da peste, que foram percebendo que você pegava a doença no contato com quem estava doente, ou você pegava a doença no contato com a roupa do doente, ou com aquele ambiente em que ele tinha ficado, com o cadáver depois que a pessoa morria. Né? E houve um certo embate entre, digamos assim, esse saber da experiência e o saber médico, mas no longo prazo, os próprios médicos passaram a admitir que, de fato, o contágio era real, né, e essa ideia de contágio integrou o saber médico. Foi daí, inclusive, que passou a surgir a ideia do isolamento e da quarentena. Né? Várias autoridades, existem relatos do período em que as autoridades passaram a adotar medidas para isolar as pessoas, por exemplo, na casa de alguém que ficou doente. Essa casa ficava selada, vigiada por guardas, para que as pessoas não pudessem nem sair, nem entrar. Ou então, algumas cidades passaram a adotar, a gente não recebe mais nenhum visitante, mendigos, que na época eram pessoas que transitavam muito de uma cidade para outra, não podem mais entrar, e essa ideia do contágio levou à ideia do isolamento, que foi o que permitiu que depois de algum tempo passasse, já que não existia remédio, como é o caso que a gente está enfrentando hoje em dia. Kleber, tem algumas questões aqui que o pessoal está colocando, né? Tem gente já reclamando, porque eu gostaria de participar, né? Vamos lá. Temos um chat. O professor Ezequiel, que participou do último, ele diz assim: onde o pensamento mágico, místico, religioso, né, interferia em políticas de combate à peste bubônica no período, acho que foi uma questão que tu colocasse agora, a gente pode, né, adiantar. O Diego Gomes está dizendo: Boto e Kleber debatendo ruptura versus continuidade, está trazendo as tretas lá da rural para cá. Grande abraço aí pro Boto também, né, o pessoal dando boa noite, participando, né. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Enfim, é muito mais o pessoal dando alô, né, então o pessoal tiver uma questão assim mais efetiva, eu tô enxergando cada vez pior, mas assim, eu aumentei aqui, dessa vez eu vou conseguir, né. Carlos Frederico Marques, né, tá falando sobre as reflexões importantes, né. Os senhores acreditam que a peste negra tem uma letalidade mais feroz do que qualquer pandemia, né. Então está perguntando sobre, né, a mortalidade acerca da doença, né. Então vamos por parte, né. Eu inclusive queria aproveitar essa fala para mostrar uma imagem aqui, né, para quem está acompanhando, que são as dos médicos no período, né. Então a gente tem aquela figura que ficou, né, que acabou se eternizando, que é uma figura, né, um tanto assustadora, né, de um sujeito com uma máscara, né, com um bico, né, e um óculos e uma roupa toda preta, né, de couro. Essa imagem ficou realmente nos filmes, na literatura, né, e sinceramente, né, imagina você ser visitado por um médico desse, eu não sei qual seria, acho que é mais de causar medo, né. Então, eu estava lendo um pouco sobre essas figuras, né, então tá muito associado ao fato de acreditar que a doença ela era transmitida inclusive pelos odores, né, pelo ar. Então eles passaram a utilizar algumas ervas, né, queimar algumas ervas e outras substâncias nas cidades, nas casas, dentro das casas das pessoas. E aí esses sujeitos que tinham contato direto com o paciente, no caso esses médicos, eles colocavam também essas ervas e acreditavam que utilizando esse bico, né, no rosto com uma máscara e daria inclusive um pouco mais de espaço entre aquilo que ele está respirando, né, e o espaço das ervas, né, aromáticas, que poderiam interferir nesses odores provocados por conta das infecções, das doenças. Então a gente tem de fato uma medicina ainda que está se desenvolvendo, um conjunto de saberes que ainda, né, estão sendo construídos, né? E aí, diante de uma doença que ninguém sabe exatamente qual seria o seu agente, né? Então, daí que nós temos o apelo, né, à religiosidade, né,
ou simplesmente, né, a crença de que ela estava se espalhando por conta né, dos odores ou outros fatores, né, que para nós hoje é bem interessante analisar isso, não é? Bom, mas Exato. para além disso, né, o papel da religiosidade aí no trato com a doença, né? Como é que a gente pode ver isso na Idade Média? Veja só, por exemplo, uma coisa que leva diretamente a isso. Quando a epidemia estourou na França, a França foi uma das regiões mais atingidas, junto com a Itália e com a Inglaterra. Por exemplo, Paris, estima-se que ela perdia aproximadamente 800 habitantes por dia, e ao final do período da peste negra, no século XIV, perdeu 500 mil de habitantes, que era mais ou menos 50% da população. Isso, algumas estimativas colocam esse número. O rei da França, vendo aquela mortandade imensa das pessoas, ele pediu que a universidade, a Faculdade de Medicina de Paris, escrevesse, fizesse um levantamento e explicasse a ele o que é que estava acontecendo. E eles disseram que, olha, houve uma conjunção de planetas alguns anos atrás, e é possível que essa conjunção de planetas tenha envenenado o ar, e por isso as pessoas estão ficando doentes. Mas, de fato, a gente não tem uma explicação. Eles dizem isso literalmente no relatório. A gente não sabe, os motivos são misteriosos. Ora, na ausência de um posicionamento das autoridades, digamos assim, civis, da medicina, do saber científico da época que existe uma ciência na Idade Média, embora ela seja embasada em matrizes teóricas completamente diferentes da ciência atual, mas essa ciência sendo incapaz de oferecer respostas, as pessoas vão naturalmente se voltar para a ideia de que aquela peste era resultado da ira divina. Né? Isso é uma explicação que vai aparecer recorrentemente na literatura, nas crônicas sobre a peste. As pessoas vão dizer, olha, Deus está bastante irritado com a gente, porque a humanidade não se emenda, vive na luxúria, vive na cobiça, vive, enfim, praticando os pecados capitais e mais outros, e agora Deus enviou essa peste como se fosse uma peste educativa. Existe, inclusive, essa perspectiva, alguns autores da historiografia trabalham com isso. A peste teria um papel pedagógico sobre a humanidade. Esse Deus irado, esse Deus castigador, vai lançar as suas flechas. Na historiografia, na cronística, aparece muito essa imagem de um Deus ou de um irado que desfere flechas contra os homens, né, para castigá-los, mas daqui a pouco esse Deus vai abrandar a sua fúria e vai se tornar de novo aquele pai misericordioso, e é por isso que a peste vai amainar, vai deixar de nos afligir. Então, a religião oferece essa explicação consoladora que a medicina da época não era capaz de oferecer, embora a própria medicina, como eu falei, tivesse uma vinculação muito direta com o saber médico. E outra coisa interessante também com relação à religião é que, assim como hoje em dia a gente considera que o corpo médico, que os profissionais de saúde são a linha de frente da nossa defesa contra o Covid-19, na época, em certa medida, eram os clérigos que eram essa linha de frente. Então, é muito comum aparecer nos textos essa imagem do clérigo que se sacrifica para poder visitar o doente, para poder levar essa palavra de consolo, para fazer a extrema unção, para poder enterrar as pessoas, porque depois que as mortes se elevaram, as pessoas começaram a em valas comuns, ou simplesmente abandonada na porta de casa, ou em ermos e florestas, mas essa imagem do padre, do frade, do cônego que se sacrifica, que traz esse consolo para as pessoas, foi algo que teve um impacto muito grande nessa sociedade medieval, mas em contrapartida a mortandade de religiosos também foi extremamente elevada. Né? Então é uma sociedade que lida com esse mal em grande medida a partir das explicações e das imagens fornecidas pela religião, já que ela não tem outros mecanismos sociais ou culturais, digamos assim, para ter que lidar com esse mal que, ao contrário, hoje em dia, a humanidade tem todas as ferramentas necessárias, ela entende o que é que provoca a doença, a pesquisa vai avançar e vai alcançar a cura, mas nessa época era uma situação bem mais aflitiva para essas pessoas. Tô voltando aqui ao chat, né? Tem o Mário Lima que está falando, essa roupa não era apenas utilizada por médicos, mas também por pessoas que estavam na cidade para contabilizar os mortos, né? Aqueles que tinham contato de fato com os infectados e com os mortos, né? E aí tem uma outra questão que o Pedro Ivo, né, está colocando aqui, né? De certo modo,
existem relatos que os mongóis jogavam corpos infectados com a doença para dentro dos muros das cidades que eles sitiavam no leste europeu, né? E aí o pessoal está falando aqui sobre uma arma biológica, né? Então essa questão da utilização também. Né? Oi. Existem crônicas que relatam isso. Por exemplo, um dos focos que trouxe a peste para a Europa foi o caminho ali do Oriente Médio. Né? Na época, o Império Mongol estava em guerra com o mundo árabe, e uma das cidades que os mongóis cercaram dos árabes é a cidade de Cafa, que fica ali mais ou menos próximo da península da Crimeia. Né? Existem relatos de que no cerco de Cafa, os mongóis estariam afligidos pela peste e teriam lançado cadáveres por cima dos muros, com catapultas, para contaminar. Né? Isso dizem as crônicas, mas existem historiadores que duvidam e acham que mais provável é que a contaminação tenha acontecido através dos ratos, porque acho que eu não cheguei a falar disso, mas ao contrário do Covid-19, que é uma doença provocada por um vírus, a peste negra é provocada por um bacilo chamado Yersinia pestis, que é um bacilo que vive dentro do organismo da pulga. Né? Essa pulga vive, sobretudo com os roedores, o rato das cidades, e quando a população de ratos diminui, ou quando o rato que essa pulga suga morre, ela passa para o ser humano, e quando ela morde o ser humano, transmite a peste para ele. Então, é possível que nesse cerco, nesse movimento de exércitos, essa população de roedores possa ter atingido a cidade e transmitido a doença para a população dessa cidade. E como essa cidade era um grande centro comercial, as pessoas saíram dali e voltaram, por exemplo, tinha muitos comerciantes italianos que faziam essa transação comercial com Cafa e com outras cidades do Oriente Médio. Quando eles voltaram para a Europa, vieram doentes, trouxeram as próprias pulgas e os ratos nos seus navios, e aí a doença começou a se espalhar. Perceba que isso é uma outra coisa interessante, é que o contágio se espalha em momentos de grande comunicação entre os diversos continentes, entre as diversas sociedades. Isso era o caso do século XIV, quando a Europa vinha fortalecendo bastante o comércio com o Oriente Médio e mesmo com o Extremo Oriente, e assim como é o caso da epidemia de agora, que surge na China, mas o fato dela surgir na China não significa nada, porque dali ela vai se espalhar para o mundo todo. Se tiver surgido na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, ela se espalharia do mesmo jeito em função da interconexão dos continentes que existe hoje, mas que não é algo novo, que também já existia em grande medida nesse período. A própria África, por exemplo, também foi contaminada pela peste negra em função dessa trânsito de pessoas e mercadorias. Acho que grande parte dos relatos que nós temos são referentes à África, por conta dos documentos, até o próprio fato da nossa história um tanto eurocêntrica, né, se volta muito para a Europa, as narrativas da Europa. Mas uma questão que alguns colegas estão colocando aí no chat, né, acho que foram questões discutidas aqui, é o conhecimento da medicina sobre aquele período, se não era suficiente, acho que era um ponto, né, o que está muito claro é que há um processo de aprendizagem, né, sobre como lidar com ela. A gente vê que, e depois a gente pode até voltar a isso, que o combate à doença se deu muito mais com medidas sanitárias, né, e o isolamento, a melhoria das condições de higiene da cidade, do que, de fato, com algum medicamento ou uma descoberta mais efetiva sobre como é que funcionava a doença, né, colocando esse termo de historiador mesmo. Teve uma reincidência da peste na Alemanha no século XVII, só que aí, por exemplo, no século XVII, já tinha sido desenvolvido a ideia da lente de aumento, o princípio básico do microscópio. Então, no século XVII, meados do século XVII, um padre jesuíta chamado Athanasius Kircher, esse cara pegou doentes, tirou o sangue de doentes e foi observar nessas lentes que ele vinha desenvolvendo, e ele viu que o sangue tinha alguns corpúsculos, e é ali que ele vai começar a desenvolver a ideia de que a doença poderia ser desenvolvida pela ação de algo que na época ele vai chamar de um animalzinho, de um animálculo, mas que é o que a gente chama hoje de micro-organismo. Mas isso é 1650. No século XIV, no século XV, quando a peste teve essas incidências mais furiosas, as pessoas não tinham ideia e ficaram muito
somente podendo adotar essas medidas de isolamento e quarentena para poder se proteger. Isso foi, inclusive, atende um pouco de uma questão que foi colocada aí, até que em que momento há uma virada na medicina, podemos dizer assim. Isso está acompanhando, claro, o desenvolvimento técnico, né, que está acontecendo ao longo do século XVII e diante. O desenvolvimento técnico, Henrique, mas também o desenvolvimento teórico, porque, por exemplo, no século XVII, o Athanasius Kirchner escreveu livros apontando, olha, quando eu coloco uma lente de aumento no leite, no sangue, você percebe que ali existem, ele chamava de germes também, existem germes, existem vermes, mas a teoria médica predominante era tão poderosa, porque vinha da época da Grécia Antiga, do Hipócrates, do Galeno, da época do mundo romano, que só no século XIX é que surgiu a ideia de que a doença é provocada pela ação de micro-organismos no corpo do ser humano. Entre a descoberta microscópica do micro-organismo e a ideia de uma doença que atinge o corpo em função do micro-organismo, se passaram aí quase 300 anos, e foi preciso muitos trabalhos, como o Louis Pasteur, por exemplo, e outros caras, para convencer a comunidade científica, de fato, de que é o micro-organismo que provoca a doença. Só no século XIX é que se entendeu que a peste negra, essa que tinha sido da Idade Média, era provocada por um micro-organismo, por um bacilo, e é quando vai surgir, um pouco depois, a ideia do antibiótico, do medicamento para curar. Mas vê que não é só a mudança técnica, tem a questão teórica também, existe um paradigma teórico, e quebrar esse paradigma é um trabalho gigantesco. Essa doença, ela, né, chegou a levar 1/3 da população da Europa Ocidental, e alguns acreditam até que é a metade da população, né? Então, nós tínhamos todo um cenário em que as pessoas lidavam cotidianamente com a morte, né, em grande número, inclusive, como se colocou aqui, né? Então, em que aspecto isso vai mudar a concepção de morte na Idade Média, e de que modo nós podemos até pensar em um momento como o atual, em que a gente vive um cenário de uma pandemia, e que a iminência também de um número grande de mortes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente se fala sempre, o pico da doença está chegando, né? Então a gente de repente se depara com cenas de cemitérios sendo ampliados, covas sendo abertas, né? Que é um cenário que assusta bastante nós que vivemos na contemporaneidade, e uma doença que não tem como é que pode dizer, um poder letal tão grande quanto foi, né, a peste bubônica lá no século XIV, né? Então, como é que nós podemos pensar isso? E eu, inclusive, nós colocamos aqui como o fundo da chamada, né, do nosso bate-papo hoje, não é, que a gente chama de dança macabra ou dança da morte, né? Você podia falar um pouco sobre isso, né? Tanto sobre a concepção de morte, quanto sobre a imagem que nós escolhemos para hoje? Essa ideia do impacto da epidemia, eu acho que é um outro aspecto também que merece ser um pouco bem explorado, porque é possível traçar vários paralelos com a situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Na epidemia do Covid-19, eu acho que, já embora a gente esteja de quarentena aí, sei lá, mais ou menos uns 2 meses, já mudou um pouco a nossa relação com a ideia da morte, porque no mundo em que a gente vive, né, as pessoas alcançaram um grau uma taxa de idade, como é que chama, de quando a pessoa sobrevive, um grau de sobrevivência enorme. As pessoas alcançam 60, 70, 80 anos, a idade média em que se morre é acima dos 70 anos, né? Então, é muito normal uma pessoa chegar aos 30, 40 anos sem ter perdido nenhuma pessoa muito próxima, ou ainda ter pais e avós. E eu acho que o Covid-19 mudou um pouco essa nossa relação. Eu não sei se você chegou a ver, mas tem algumas imagens de cadáveres sendo deixados nas ruas, por exemplo, no Equador, e no caso da Itália, caminhões tendo que levar os mortos. Aqui no Brasil já surgiram imagens em Manaus de cadáveres em que você não tem espaço para poder sepultá-lo, e esses ritos, essa ideia do luto, que é tão importante para você poder lidar com a morte pessoalmente, no campo psicológico, vão se perdendo. Na epidemia da peste negra, embora a sociedade medieval tivesse uma expectativa de vida muito menor, alguma coisa que ficava ali em torno dos 35 anos, essa experiência foi muito mais brutal e teve um impacto muito forte na economia, na política e no mundo cultural. Por exemplo, se você for pensar o campo econômico, que é uma coisa que se discute muito hoje em dia, quais vão ser os impactos econômicos da gente ficar parado tanto tempo? No caso do século XIV,
o impacto diz respeito diretamente ao grande grau de mortandade que aconteceu, sobretudo entre os grupos mais pobres, porque eram pessoas que, inclusive, tinham uma alimentação muito mais pobre em termos de variedade, ou passavam fome de fato, e quando a epidemia chegava numa cidade grande como Milão, Paris ou Lisboa, né, essas pessoas não tinham para onde ir, os ricos às vezes podiam deixar a cidade e ir para uma casa de campo, mas o pobre ficava lá e essa mortandade entre eles era muito maior. Com esses pobres morrendo em grande quantidade, uma das consequências que aconteceu foi que a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar, tanto nos espaços urbanos quanto nos espaços rurais, decaiu bastante. E, como consequência, os salários começaram a aumentar. Foi uma resposta econômica natural à grande mortandade da peste negra. Aí veja que interessante. O que foi que as autoridades da época fizeram? Reis como o rei de Portugal, o rei da Inglaterra, o rei da França. Eles começaram a promulgar leis para impedir que esses salários subissem, como até uma tentativa de proteger o patrimônio das classes nobres, das classes feudais, ou dos grupos burgueses nas cidades. Isso foi uma consequência direta em que o Estado, digamos assim, as monarquias da época adotaram posturas um tanto quanto de proteção aos grupos das camadas superiores da sociedade. Essas medidas aí não deram muito certo, porque é muito difícil para os governos tentar parar o movimento da economia, mas pelo menos eles tentaram punir quem não queria trabalhar, leis que puniam o ócio e leis que tentavam fixar salários para impedir que houvesse esse ganho salarial. Outro impacto, já no campo da cultura, não sei se você está exibindo as imagens, eu não estou conseguindo ver. Alguém perguntou sobre isso aqui, né? É possível pensar a influência da peste dentro da arte da época, sim, como, né? Foi o Henrique Oliveira perguntou. Deixa eu ver. Exatamente. Você pode colocar aquelas imagens lá. Sim, claro. A presença da morte se tornou algo muito mais discutido na arte medieval, embora os historiadores, desde o começo do século XX, discutam se já antes da peste negra, esses temas ligados ao macabro e à morte já eram comuns na Idade Média, mas certamente eles se tornaram bem mais a partir daí. Aí você vai ter temas, por exemplo, como o da dança macabra, ou da dança da morte, que você falou agora há pouco, que é essa ideia de que a morte aparece e pega você de surpresa. Você pode ser um bispo, pode ser um monarca, pode ser um simples mendigo ou uma pessoa que exerce trabalho manual, mas a morte é essa presença que está sempre macabra e que quando você está lá o mais distraído na sua vida, bebendo, dançando, se divertindo, ela aparece numa figura cadavérica e que dançando conduz você ao inferno. Esse era um negócio muito comum. E é engraçado porque na Idade Média eles colocavam essas pinturas da dança macabra nos cemitérios, que é como se fosse para a pessoa se lembrar. O cemitério, nesse período, ele surge alguns séculos antes, mas nesse período, ele era meio que um ponto de encontro. As pessoas tinham pequenas vendas, as pessoas faziam cerimônia no cemitério, e tinham lá essas imagens para meio que você se lembrar, olha, você está aí curtindo a vida, dançando, mas lembre-se que a morte pode chegar a qualquer momento, não peque, evite excessos, siga os mandamentos. Isso era uma coisa bastante comum. Tem essa outra imagem do Peter Bruegel, que talvez você possa exibir aí também, que é uma imagem do século XVI e que é chamada de O Triunfo da Morte, que você percebe nela um outro impacto imediato desse sentimento do macabro. Existe um autor bastante conhecido chamado Johann Huizinga, que discute justamente, na visão dele, esses séculos após a peste negra, que também foram séculos assolados pela guerra, como a Guerra dos 100 Anos, que se travou entre a França e a Inglaterra, em que a sociedade medieval teria desenvolvido um certo gosto estético pelo macabro. Essa representação, por exemplo, da pessoa que agora é jovem, mas muito em breve vai ser um corpo em decomposição. Isso era um negócio assim que, hoje em dia, talvez a gente não aprecie tanto, mas na época parece que o gosto estético achava isso bastante interessante. Essa ideia da perecibilidade da vida material. E esse tema aparece recorrentemente na pintura, na pintura, por exemplo, ao afresco, ou pintura de muro, pintura ao ar livre, em gravuras de livros, e também na literatura, na poesia. Você encontra o próprio Huizinga, que analisa vários trabalhos literários em que esse tema da morbidade, do decaimento do corpo humano, e de que você
tem que ter muito cuidado, porque se você leva uma vida de prazeres, essa vida pode se esgotar imediatamente. Só que, paradoxalmente, a peste também provoca a reação contrária. Se você pega algumas crônicas da época, como a do Giovanni Boccaccio, que escreveu um relato da peste chegando em Milão, ele vai dizer que algumas pessoas viram, uma peste, tá todo mundo morrendo, provavelmente eu tenho poucos anos de vida, então vamos curtir a vida, vamos tomar todas, vamos ligar a live da Marília Mendonça e fazer o pouco tempo que a gente tem, vamos aproveitar. Esse tipo de atitude mostra como as pessoas reagiam das maneiras mais plurais, enquanto algumas adotavam uma atitude mais mórbida, ou até uma atitude religiosa mais fervorosa, na esperança de se salvar, outras se entregavam ao desbragamento e à licenciosidade, digamos assim, porque era uma sociedade plural, não exatamente como a de hoje em dia, mas também era plural. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente, né, visita uma obra como o Decameron, né, do Boccaccio, a gente também percebe a possibilidade que alguns grupos que tinham um poder econômico maior, né, está falando de uma elite que tem a condição de sair da cidade, no caso, jovens de uma elite que saem de Florença, né, que de fato se afastam da doença e vão, né, poder a desfrutar um pouco da vida e até esquecer um pouco dos horrores da doença, né? Desfrutar enquanto o restante da população não pode, né? Então, é interessante o quanto, quando a gente fala que nós vivemos hoje, né? Já se colocou aí essa questão econômica, o quanto se atuou para proteger, né, os interesses de quem tinha mais dinheiro em relação ao aumento do valor do trabalho, né, da mão de obra. Agora, também em relação à mortalidade, o quanto essa população mais rica ela tem a condição de se livrar, né? Hoje a gente tem esse debate de querer que os trabalhadores voltem ao mercado de trabalho, né? Independente dos índices de mortalidade que se anunciam aí para a gente, que se anuncia para a gente, mas o importante é salvar a economia, né? Então tem essa questão que eu acho muito recorrente na história. Claro, assim, a gente cometeu um anacronismo, mas são posturas que se parecem muito, né? E aí eu queria já puxar um outro ponto que está presente no que o Ezequiel até colocou aí, né? Já acabou sendo coincidência. Qual a relação da peste com o sentimento xenofóbico, aliás, tal como o vírus chinês do Covid nos dias atuais? Isso, inclusive, nos leva justamente que, nesse período, como não se sabia qual seria o agente que estava causando a doença, não é? Assim como se creditou isso ao alinhamento dos astros, né? Se buscou na astrologia, também alguns grupos marginalizados eles também acabaram sofrendo perseguição, né? É o caso de judeus, é o caso de ciganos, né? Que, por exemplo, eu trouxe um 49 que judeus foram queimados, né, durante alguns dias, mas especialmente no dia 14 de fevereiro, e que, sendo justamente culpados de terem envenenado a água e serem o culpado daquela mortalidade, né, ocasionada por conta da doença, né? E então, o que você pensa sobre essa questão que nós podemos ver isso enquanto historiadores? A impressão que fica é que esses momentos em que a humanidade ou alguma sociedade se vê submetida a um estresse muito grande e você não consegue identificar exatamente a solução para esse problema, atualmente teve muita gente que se apressou em condenar os hábitos culturais e alimentares dos chineses, e na Idade Média isso também aconteceu com alguns grupos sociais minoritários que viviam dentro da cristandade. A gente está acostumado a pensar no religião dominante, né? Essa ideia de que o judeu seria aquele que condenou Cristo à morte, provocava no cristianismo um sentimento de repulsa às comunidades judaicas que viviam dentro do cristianismo, na França, em Portugal, no que hoje é a Alemanha e na Itália também. Quando a peste negra estourou, a gente já falou, não existia uma explicação convincente, pertinente, bem fundamentada para o que estava acontecendo, existiam várias teorias, né? Vários grupos sociais passaram a dizer que essa epidemia era fruto de uma espécie de conspiração judaica
internacional das várias comunidades judaicas que estavam envenenando a água para tentar matar todos os cristãos e eles assumirem, digamos assim, o controle das comunidades. E o caso de Estrasburgo, em judaicas, tiveram grandes mortandades ou foram simplesmente exterminadas. Ao judeu era dada a opção de ou você se converte ao cristianismo agora, ou a gente vai colocar vocês na fogueira, ou vai enforcar todos. E em vários lugares da França, da Itália, essas comunidades foram trucidadas, né, por movimentos populares que eram incendiados por algumas autoridades ou por algumas figuras-chave do povo. Os judeus são um caso, mas como você falou, também houve perseguições contra ciganos, contra pessoas que tinham doenças de pele, manchas de pele, também foram alvo de repressão, de atitude, né? Às vezes era até repreendido. Por exemplo, o Papa foi um cara que tentou impedir isso, o papado não estimulou esse tipo de conduta, mas a voz dele acabou caindo em ouvidos surdos e durante alguns anos, sobretudo no auge da peste, as pessoas extravasavam a sua raiva, já que não podia ser contra Deus, que supostamente era o causador da peste, se voltava contra essas comunidades judaicas. Né? Ou você flagelava esses grupos minoritários, mas em alguns casos também surgiram movimentos em que as pessoas acreditavam que a autoflagelação iria abrandar a ira divina e abrandar o surto de peste. Então, por exemplo, surgem movimentos como o dos flagelantes, que são alguns grupos, digamos assim, de cristãos radicais, e essas pessoas passam a fazer procissões pelas principais cidades europeias, se martirizando, se chicoteando, se cortando, como se fosse uma tentativa de abrandar a ira divina. Veja que são reações culturais, de certa maneira, diante de uma população que está um tanto quanto atordoada e que não encontra nas autoridades um posicionamento que traga conforto, que traga orientação. Então, esses movimentos surgem um tanto quanto espontaneamente e são dirigidos por algumas lideranças sociais aí que talvez tirem algum proveito disso. Você falou há pouco da forma como nós estamos lidando, né? A gente já está indo para o final, mas como nós estamos lidando com esse momento, né, de pandemia, né? Uns vão lá para a live da Marília Mendonça e outras tantas, né? Nós estamos aqui nesse momento também, né? Isso é uma forma também da gente poder vivenciar esse momento, né? E continuar produzindo, e continuar discutindo história, aproximando um pouco mais as pessoas, né? Conversando aqui, né? Então, uma questão se refere a esse cotidiano das pessoas naquele período, né? Então a gente está falando de pessoas que viveram no século XIV, né? O que essas pessoas faziam durante esse período, né? E aí retoma um pouco do que a gente já conversou aqui. O que é que foi feito de fato para enfrentar e que resolveu, em parte, né, o problema da peste naquele período? E aí, por fim, né, que inovações surgiram a partir desse grande problema que a população enfrentou, né? Afinal de contas, estavam diante de uma crise, de uma grande mortalidade, enfim, então era preciso se reinventar, né? E daí surgiram algumas mudanças, né? O que a gente pode, né, colocar sobre isso? Como eu falei no começo, a gente fala de peste negra do século XIV, mas é muito importante frisar que esses surtos de peste foram recorrentes por um longuíssimo período de tempo. Por exemplo, existe registros de um surto de peste também provocado pela mesma bactéria, Yersinia pestis, em Marsella, no ano de 1720, que inclusive provocou uma mortandade imensa, estima-se 40% da população de Marsella teria perecido nessa volta da peste. Então, a peste, o surto de peste, se tornou algo recorrente na vida das pessoas, né? As pessoas viviam, em média, 35, talvez 40 anos nesse período, e ao longo da sua vida, você tinha que conviver com talvez 2 ou 3 surtos de peste, né? Era algo que estava sempre no horizonte. Aí você pergunta como é que era o cotidiano, como é que as pessoas conviviam. Existem alguns historiadores que tratam disso, eu recomendo particularmente o livro da História do Medo no Ocidente, do Delumeau, que discute um pouco essa coisa do cotidiano, e uma das coisas que ele diz, que eu achei bem curioso e bem pertinente para o que a gente está vivendo hoje em dia, é que, às vezes, quando surgiam indícios de que a peste ia voltar, a primeira reação das autoridades era reagir com negação, dizer,
não é a peste, não. Isso aí é somente uma doença, é uma febre qualquer, é só uma gripezinha, entre aspas. Não vai ser a peste que vai voltar agora. E negava-se, talvez até como uma atitude psicológica para tentar não lidar com esse problema, até chegar o momento em que era inegável e as pessoas começavam a morrer numa quantidade imensa, né? Porque, como eu falei, essa recorrência da peste, você perdia uma de óbitos elevadíssimo. As autoridades, às vezes, agiam dessa maneira em negação. No cotidiano, as pessoas tentavam fugir, quem podia fugir. Existem vários relatos de que quando surgia a epidemia de peste, aquele pavor levava quem podia a fugir, e você falou que eram os ricos. De fato, os ricos são os grupos que mais têm condição de fugir, mas tem muitos pobres que fugiam para as florestas, fugiam para os ermos e tentavam passar o máximo de dia que eles podiam, escondidos, para ver se conseguia desviar da peste. Alguns registros apontam a coisa nessa direção, né? Aqueles que não tinham condições de fugir, e também existem relatos sobre isso, ficavam numa cidade que ficava deserta. Os ritmos da vida cotidiana se rompiam quando a peste sobrevinha. Então ficava aquela cidade que antes era o barulho do comércio, do trânsito das pessoas, e agora você ficava um silêncio total, né? As ruas desertas, as pessoas descrevem as ruas desertas, aquele sentimento de isolamento. Oi. Não, que eu lembrei agora, me veio a memória aquele filme do Brancaleone, né? Aquele filme italiano do Brancaleone, que tem uma cena que ele chega numa cidade, e a cidade é completamente abandonada, né? E ele roda a cidade procurando as pessoas, e de repente ele se depara, né, com a morte, com a peste, e sai desesperado da cidade, que é mais ou menos esse cenário, né? Claro, né? Representado exato, ali. Mas o cenário era esse, de desolação. Como as pessoas achavam que a peste era provocada pelo envenenamento do ar, pela putrefação do ar, muitas vezes você encontrava nas cidades fogueiras colocadas nas esquinas, nas ruas, porque eles achavam que aquele fogo tinha um elemento purificador, ele podia queimar esse veneno do ar e você ficar saudável. As pessoas não tinham a menor ideia de que era a pulga do rato, ninguém nem pensou nisso, só muitos séculos depois que se voltou para essa explicação. E as pessoas tentavam se proteger desse, entre aspas, ar envenenado com essências, perfumes. Por exemplo, a gente estava falando da máscara do médico, que outras pessoas também usavam. Aquele não era o uniforme médico padrão. Ele usava aquilo quando ele ia tratar o doente de peste. E naquele bico da imagem, ele colocava essências aromáticas, tanto para proteger do odor horrível que os cadáveres exalavam, mas porque se acreditava que esse próprio odor era o agente transmissor da doença, né? Então, as pessoas tentavam se proteger se perfumando. Mas um outro elemento do cotidiano que aparece muito nas crônicas, até como se fosse um lugar comum, era a ideia de como a peste rompia com as solidariedades das pessoas. E é muito comum você encontrar nas crônicas a ideia da esposa que abandona o marido, ou o marido que abandona a esposa, o pai que abandona o filho pai, porque era como se a peste provocasse nas pessoas uma repulsa umas com relação às outras, e aqueles laços solidários e de amor que são comuns aos amigos e aos familiares se rompia. E isso é uma outra coisa que você vê claramente que chocou muito os cronistas como Boccaccio ou outros da época, né? As pessoas deixavam de se viver como se vinha vivendo até então, porque, ao contrário de outras circunstâncias, essa peste tinha um grau de mortalidade imenso. Eu acho que até a gente deixou de falar disso, mas existia mais de um tipo de maneira de se contrair a doença. Existia uma forma pulmonar, e nesse caso a mortalidade era muito próxima de 100%. Existe a manifestação bubônica, que é aquela mais clássica, em que a pessoa fica com a pele recoberta de manchas negras e de bubões, que são inchaços dos gânglios, e essa tinha uma mortalidade talvez um pouco menor, que podia variar aí entre 30% e 60%. E existe uma outra modalidade da doença, que é uma modalidade em que você tem uma infecção generalizada, mas é interna, e você muitas vezes não tinha manifestações na pele, manifestações exteriores, mas por outro lado, a mortandade era muito rápida. Existem relatos, por exemplo, de pessoas que iam dormir saudáveis e não acordavam mais, e morriam durante a noite. Ou talvez seja um exagero, mas é fato que a pessoa às vezes morria de um dia para o outro, ou com 2 dias de diferença,
tal era a violência com que... Então, assim, você imagina o pavor que as pessoas tinham ao ponto de os cronistas dizerem isso, que o pai prefere evitar o contato com o filho, ou a mãe com o filho, porque, assim, é um negócio tremendamente cruel ao qual essa sociedade medieval, não só europeia, mas também africana, mas também do Oriente Médio, foi sujeita em função dessa epidemia aí. Para a gente fechar, né, já falei isso outra vez, né, acho que está muito boa a conversa, as análises estruturalistas, né, que vêm, né, tentando analisar em perspectiva um cenário em que nós tínhamos uma peste, né, e que foi antecedida por uma crise de fome, né, que atingiu também a Europa Ocidental, fazendo também que os preços aumentassem bastante, enfim, e também com a mortalidade, com a guerra dos 100 anos, né, a clássica Guerra dos 100 anos, e aquilo tudo nós chamamos de crise do século XIV, né, e essas análises estruturalistas elas acabam, né, partindo da perspectiva do pressuposto de que essa crise ela acabou promovendo uma mudança, né, e essa mudança seria a crise do feudalismo e que daria origem enfim, algumas mudanças significativas que permitiu que a Europa pudesse avançar em vários aspectos, né? Então, como é que a gente pode pensar essas mudanças, né, hoje, que eu acho que já revisitamos e temos tantos outros dados para pensar, para além da ideia de um sistema fechado, de feudalismo, né? Como é que a gente pode pensar essa mudança? E até para a gente pensar nesse momento que a gente vive para frente, né? De fato, existe uma perspectiva tradicional na historiografia de que esse é um momento em que a Idade Média chega aos seus anos finais, em função da peste negra, em função da Guerra dos 100 Anos, em função do próprio declínio do feudalismo, digamos assim. O próprio Johann Huizinga, que eu citei aqui agora há pouco, é um dos pais dessa visão de uma Idade Média que seria moribunda e que precisa morrer para que a modernidade nasça, né? E essa Idade Média morreria no século XV, né, em função desses processos históricos, e a partir do século XVI você vai ter um conjunto de movimentos que dão origem ao mundo moderno, o Renascimento, as grandes navegações, a Reforma Protestante e a própria Revolução Científica. Essa é uma perspectiva que ainda tem vários defensores na historiografia, uma perspectiva, digamos assim, que pensa o século XV, esse período, como um período em que há uma grande ruptura histórica, né, e o surgimento de uma nova visão de mundo, de novas estruturas sociais, de novas formas de se viver. Mas, por outro lado, existem perspectivas históricas que tendem a enxergar esse processo da peste negra, da Guerra dos 100 Anos, das transformações do feudalismo, não como um processo que levaram ao fim da Idade Média, mas como um processo que, digamos assim, tem um caráter de continuidade, e que essa sociedade que enfrentou a peste negra é uma sociedade que depois de algum tempo vai conseguir se reerguer. A peste negra não representou um colapso geral da sociedade medieval ou do próprio feudalismo, né? E você tem vários autores, por exemplo, que pensam que essas estruturas básicas da Idade Média, né, como o feudalismo, o domínio da igreja, esse pacto entre a nobreza feudal e os monarcas do período, essa estrutura básica teria sobrevivido a esse período que a gente está analisando, e, sobretudo, entre os séculos XVI e XVII, de maneira que você ainda tem uma sociedade, em grande medida, feudalizada, ou feudal, ou medieval, nesse período que a gente tradicionalmente chama de moderno, né? A consequência imediata disso é de que a própria colonização da América, tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola, teria sido feita a partir de fortes pressupostos medievais, né? Existem autores, por exemplo, que argumentam que a expansão marítima portuguesa é uma expansão ainda em grande medida feita a partir de uma ótica da cruzada, né? Os portugueses, por exemplo, vão para a África porque eles vão lutar contra os árabes naquela região ali da costa norte da África, como forma de cruzada. Eles vão lá para combater o Moro, que é esse árabe, que é o sujeito que controla os lugares santos. E em vez dos portugueses irem lá para Jerusalém combater eles lá, vão combater aqui na costa da África, né? A própria ideia de cristianização, de você combinar o ataque militar com o envio de sacerdotes, de missionários, para cristianizar essas populações conquistadas, também era algo que era bastante praticado nos séculos finais da Idade Média, e que seria algo que teria se projetado na modernidade, né? O grande
pai dessa ideia é o Jacques Le Goff, né, que escreveu alguns livros nos anos 70 e 80 defendendo essa perspectiva, digamos assim, continuista ou de uma longa Idade Média que vai até o século XVIII, na visão dele, e ele tem vários discípulos que continuam defendendo. Isso é um grande debate, um ponto de atrito entre visões diferentes de até quando vai a Idade Média, ou em que medida esse mundo posterior à peste negra e a Guerra dos 100 Anos permaneceu sendo um mundo basicamente medieval até o século XVII e XVIII. Existe muita controvérsia em torno dessas visões. E esse debate está, inclusive, repercutindo aqui no chat, tá bom? Depois você pode analisar aqui. Olha, eu queria somente aproveitar, antes de você encerrar, para... Da maneira como funciona aqui, eu não estou conseguindo ver a conversa do chat, então me desculpem se eu não pude responder as perguntas, mas eu queria mandar um abraço bem grande para os meus alunos, para os amigos que me disseram que ia acompanhar. Queria mandar um beijo para a Cristiane, que está fazendo aniversário, e pediu que eu falasse isso. E dizer aos meus alunos que nesse período de quarentena, não só aos meus alunos, mas a todos os colegas, amigos, nesse período de quarentena, vamos tentar manter a cabeça tranquila, vamos tentar seguir as orientações dos órgãos de saúde, né, para nos proteger, para proteger as pessoas da nossa família, as pessoas próximas de nós, e esperar o momento propício para que a gente volte a se encontrar. Os professores da Rural, né, a coordenação do curso de História, vai promover, assim como o Henrique Nelson me convidou para promover vai promover outros eventos online, outros eventos ao vivo, para que os alunos possam acompanhar e manter esse contato com os professores. Então, queria pedir que vocês ficassem ligados nas redes sociais da coordenação, porque vão ter outros eventos, professor Wellington, professor Bruno Miranda, professor Bruno Boto, vão fazer coisas aí bastante bacanas para a gente poder acompanhar. Meu amigo Kleber, que foi meu, né, companheiro de turma de graduação, né, com quem eu sempre tenho aprendido bastante, né, e tenho uma satisfação imensa de tê-lo entre os meus amigos. Eu quero realmente agradecer a sua participação, sempre muito competente, né, então acho que só engrandeceu ainda mais, né, a nossa proposta, que é uma proposta simples, muito caseira, né, com uma série de dificuldades técnicas, mas com essa ideia de poder levar a história, né, o debate da historiografia de uma forma mais simples para todo mundo que estiver interessado, né, em discutir conosco, né, e na medida do possível a gente tem feito isso. Né? Então, muito obrigado mesmo, quero agradecer também a graduação, né, o programa de graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que não só trabalha na divulgação, né, mas a gente tem, né, e a participação do Kleber já é uma integração nesse projeto que nós estamos, né, fazendo aqui. E aí, dando sequência nisso, eu já queria anunciar para a próxima terça-feira, também às 19 horas, a participação do professor Dr. Bruno Miranda, também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde nós vamos trazer um tema, né, que é muito... Que nós conhecemos um pouco, já inclusive já a minha área, né, trazendo um pouco para a minha área. Eu sou pesquisador de história colonial, né, para quem ainda não conhece, né, então vamos discutir o período holandês, né, vamos tentar discutir dentro de uma perspectiva de analisar o cotidiano do período holandês. Então eu já conto com a presença de vocês que estiveram aqui hoje, né, para debater conosco também na próxima semana, tá bom? Então agradeço bastante a todo mundo que participou, todo mundo que estava aí no chat, todo mundo que assistiu, todos os colegas, né? Então se cuidem e até a próxima terça-feira.